antes da gente pensar um pouquinho nesse trecho, é bom a gente rememorizar, né, aquilo que talvez a maioria das pessoas saibam, ou talvez nem saibam. Eu estou meio assustado assim, com a nossa sociedade, que é muito cheia de tecnologia, de informação, mas nenhum conhecimento. Isso vai ficar muito claro nas eleições do Brasil, tomara que esteja bem equivocado. Mas talvez o candidato assim, mais preparado que a gente tenha no nível do conhecimento, ele não vai ganhar. Porque o Brasil não, o mundo, está nessa fase de muito conhecimento, ou melhor, de muita informação e nenhum conhecimento. Né? As pessoas são muito emotivas, as pessoas estão sendo guiadas muito pela emoção, e isso de alguma maneira pegou a gente também em matéria de fé. Você vê pessoas que foram trabalhadas no Evangelho, até gente que eu amo e respeito muito, dizendo por aí, dispensando a nossa leitura das Escrituras. Né? E isso é um pouco preocupante, porque, embora a gente não possa ficar idolatrando a Bíblia como um livro, quem tem fé em Jesus tem também de usar a sua inteligência para ler as Escrituras. Não vou dizer que todo mundo que crê em Jesus vai dar conta de ler Bíblia, mas eu estou precisamente diante de um público que nasceu, digamos assim, nasceu com essa capacidade, se é que alguém nasce com essa capacidade específica, né? Mas é gente que, se eu amo a Jesus, eu deveria ir atrás do documento que fala acerca dele, ir atrás da documentação que fala sobre Deus, como eu vou atrás da documentação que fala sobre futebol, quero entender de Copa do Mundo, eu vou atrás de informação da história do jogador, porque aquilo me interessou. Eu não consigo entender uma geração que se sente agraciada, e aqui eu estou falando especificamente de quem tem a iluminação do Evangelho, se sente agraciada e acha desnecessária a leitura do livro, sendo que a gente vê no próprio Deus essa preocupação cultural, não em fazer idolatria de letra, mas dizer o seguinte, a sua fé passa pela informação também. Uma fé só de informação é farisaísmo, é coisa de saduceu. Mas uma fé que foge da informação é magia. O importante é que isso aqui vai fazer um efeito. E ainda tem isso, né? Quando você vai para a informação, você fica preso. O que isso aqui está falando para mim? Aí esse devocionalismo também é outro fetiche. Porque eu preciso entender o que é que isso está falando para o seu público imediato, para eu entender o que isso tem a ver comigo. Aí a fé fica mais linda, mais lúcida, mais clara, como Jesus agia com as Escrituras nos dias dele. Né? E aí nós temos esse livro de Êxodo, não sei se alguém aqui já conseguiu ler esse livro todo, mas a gente tem a própria palavra Êxodo na nossa tradução, né? Ela tem a ver com a saída de todo um povo de um lugar para o outro, uma passagem. Mas o livro da Escritura, na verdade, ele não tem esse nome, né? Ele começa com aquele nome, são estes os nomes, mais ou menos assim começa o livro de Êxodo, a primeira frase dele. Porque, na verdade, ele é parte de uma literatura maior chamada Pentateuco, que são os 5 livros, né, chamado Livro de Moisés, que, na verdade, não foi ele que finalizou. E qual é a importância de nós, no século XXI, compreendemos, por exemplo, um pouco o livro de Êxodo? Primeira coisa, vou falar aqui de 5 coisas importantes que a gente pega no livro de Êxodo, antes de pensar na nossa meditação dessa noite. A primeira coisa é que a gente vai aprender, por exemplo, que acho que é a parte que todo mundo gosta de ler, do capítulo 1 ao 19, que vai falar sobre os acontecimentos que se referem à saída do Egito. Então, essa parte é uma parte muito legal de se ler, porque é Deus falando com Moisés, que assava a sardinha, não, que a sarça ardia e não se consumia, né, aquelas brincadeiras sem graça, lá no Monte Alegre assava a sardinha. Então, a sarça ardia, e aí começa toda aquela história, meu nome é Eu Sou, eu quero tirar o meu povo do Egito, aí tem aquela saga das pragas do Egito, tem aquela coisa toda, que é melhor você ler do que ver série da Record, pelo amor de Deus. Aquela série da Record está muito neopentecostal brasileira. Eu assisti aquilo no cinema, numa escola que eu dei aula em 2016, uma escola de periferia. Eles ganharam ingresso para o cinema, e eu achei engraçado, porque eu trabalhava com a equipe, assim, tinha um pessoal trambiqueiro, a educação tem muito trambiqueiro também, né?
com gente que falta, que mata aula, não sei o quê, que faz um monte de coisa, e de repente, só porque estava assistindo um monte, os 10 mandamentos que chama, né? Aí todo mundo devocional, fazendo sinal da cruz, essa pessoa acabou de mentir lá embaixo, agora na cara dele. Acabou de dar presença para um professor que faltou o mês inteiro. Esse professor que faltou o mês inteiro, bebe todo final de semana, está morrendo de diabetes, mas agora está aqui todo reverente, porque as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Então, larga a série da Record de lado e leia Êxodo do capítulo 1 até o 19, para quem não tem paciência de ler Bíblia, esses 19 capítulos de Êxodo são gostosos de ler, né? Aí depois vem uma parte que começa a ficar mais difícil, que é do capítulo 20 até o capítulo 36, que vai falar sobre a instituição da lei. Aí é aquela parte que ninguém lê e fica pegando um versículo e outro sobre tatuagem, sobre trabalho escravo, sobre não sei o quê. Mas é interessante ali que Deus está mostrando para aquele povo que tinha acabado de ser escravo, que ele também é um Deus que tinha leis para aquele povo. Não é que Deus pensa daquele jeito, mas ele tinha leis interessantes para aquele povo. E isso serve até para nós, até hoje, em alguns aspectos. E a gente está aí nessa guerra aí dos transgênicos, desse monte de agrotóxico sendo aprovado aí no Congresso. Tem muita coisa que, se a gente pegasse um princípiozinho que Deus queria dar a este povo, né, de não misturar tecido, de material sintético, aquilo tudo estava ligado na época, por exemplo, a questões de alquimia. O pessoal acreditava em magias, em poderes, então eles acreditavam, por exemplo, que se eles misturassem um tecido com o outro, aquilo ia atrair certas divindades. Então era muito Deus conversando com a cultura da quimera que existia ao redor, né? E alguns judeuzinhos israelitas fizessem um tecido misturado com outro, eles iam ficar com certas tesões. Isso, do ponto de vista do tecido, é bobeira, mas talvez do ponto de vista da biologia, desses transgênicos, esse monte de coisa que vai apodrecendo a gente por dentro, até mesmo aqueles animais que Deus separou, desses animais vocês vão comer, desse outro tipo de animal não. Talvez se o mundo inteiro seguisse algumas dicas que estão aqui, a China não estaria comendo cachorro, nem lagosta, nem aquele monte de bicho esquisito, com tanta vaca e frango para comer, além de toda a covardia que a gente já faz com esses bichos, né? Mas aí, conversando com o veneno humano que já estava naquele povo e com aquela cultura, inclusive, qual era a comida que Deus mandava do céu? Codorna, codornizes, um tipo de ave específico, né? Aí é legal você entender um pouco essas lógicas que estão aí entre o capítulo 20 e o 36, mas o legal da gente ler isso é que a gente vai ver que os mandamentos de Deus, nesses capítulos, eles têm 3 categorias, né? É uma lei de caráter ético, que vai falar, por exemplo, sobre a moralidade, sobre o que é o pecado. Uma lei de caráter cerimonial, as festas santas, os dias sagrados e etc. E uma lei também de caráter social, que vai tratar das relações trabalhistas, quantas horas uma pessoa poderia ter. Por exemplo, você vai descobrindo no Pentateuco, no qual o Êxodo faz parte, que o cara que se casasse, ele estava proibido de ir à guerra. Deus deixava ele um bom tempo lá com a esposa para ele curtir, e sempre também nesse imaginário onde o homem é a autoridade, então era visando ao bem mais do homem do que necessariamente do casal, seja dita a verdade, né? Aí nesse trecho aí que vai até o capítulo 36, tem uma parte que ela é muito mais chata de ler para quem vai ler pela primeira vez, mas ela vai falar sobre o culto. Como é que a gente se achega a Deus, ou como que aqueles ex-escravos poderiam ter acesso a Deus. Aí vai falar com muitos detalhes, quase cansativos, sobre a construção do tabernáculo. E aí você lê aquilo tudo assim, né? Eu que já li isso várias vezes com a Sônia, sei lá, desde o ano 1999, que a gente lê a Bíblia junto. Fica uma coisa engraçada, cansativa, e você fica procurando nos graceiros de uma maneira de suportar a leitura. Eu fico imaginando vocês que já nasceram na cultura da imagem, né? Que a gente que ainda teve uma infância ouvindo história de Silvio Santos no LP, você ainda fica tentando fabricar a imagem. Mas que já nasceu com a imagem pronta, né? Tem dificuldade de ler isso realmente. Mas é legal quando você for ler, que vai do capítulo 25 ao 31 e depois do 36 ao 40, os detalhes, assim, por exemplo, Deus queria que os fundamentos do tabernáculo fossem de pedras preciosas, quer dizer, uma coisa que ninguém ia ver. Aqui debaixo desses caras tinha que ser de pedra preciosa.
Isso tudo era uma parábola, né, do que viria depois, Paulo vai dizer. Mas por que é importante você ler isso? Porque embora você não esteja nos tempos do Êxodo, a gente tem que descobrir qual que é a nossa disciplina neste tempo. Né? Aquela cultura suportava isso. Ó. Eu acho que quando eu preguei aqui sobre o Ezequiel, eu falei um pouco disso. Que existem coisas que, do ponto de vista histórico, elas têm que ser externas. E o tabernáculo era uma dessas coisas. Aquela cultura só conseguia cultuar a Deus tendo um elemento externo no qual se espelhar. Então você ir para um tabernáculo sabendo que o pedestal de uma haste era de jaspe, de safira, de uma pedra preciosa, e eles levaram muitas pedras preciosas do Egito, que os egípcios apavorados deram tudo para eles, eles entenderem isso, passar por eles um modelo de quê? Que as pessoas não precisam ver o que está acontecendo. Santidade é uma coisa que não é para se ver, é para se ser, é para se viver. Então, quando você vai lendo com esse espírito de entender, olha, o que isso quer dizer para mim? Porque a gente faz o contrário, né? O que as religiões em geral fazem hoje em dia? A gente quer construir um templo, né, onde as paredes são de ouro, já viu? Até aqueles templos antigos, assim, aquelas colunas antigas, com rodelinhos de ouro em cima, embaixo. E aí Jesus chega e fala assim, não estou falando desse santuário. A minha igreja que eu vou edificar, ela é constituída de pessoas. Por isso, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, a pedrinha que você é, eu vou edificar a minha igreja. Que não é o São Pedro dos católicos, no sentido de que ele é um homem mais santo que todo mundo, que a igreja está fundamentada nele. É que a igreja foi fundada a partir dele, foi a figura famosa da igreja. Né? Mas quando você entende o princípio do Êxodo, você começa a entender assim, gente, eu não preciso ficar esperando externalidades para servir a Deus. Eu tenho que ser a pedra preciosa, independente de eu ser visto. Porque Deus é assim. O que a gente faz com a criação de Deus? Deus cria peixes maravilhosos. A gente inventou que existem peixes ornamentais. Isso é produto humano. O peixe bonitão que você chama de ornamental foi feito para ficar no fundo do oceano. Deus é assim como pessoa. Então, Ele não quer que a gente construa templo com pé de sofá de ouro. Ele quer que você seja o ouro do pé de sofá. Esse é o princípio que está no livro de Êxodo, que se a gente lesse, a nossa devoção ia ficar mais interessante. Né? Então, quando você começa a ler e entender como é que a preciosidade de Deus está em cada detalhezinho do tabernáculo, aí a leitura vai ficando suportável. Talvez ela não deixe de ser chata, mas vai ficando suportável. E a gente tem um quarto e último aspecto do livro de Êxodo, que está no capítulo 32 ao 34, que é interessante, né? Que talvez seja a parte mais, depois do capítulo 1 ao 19, é a parte mais interessante do ponto de vista do prazer, que é aqueles episódios envolvendo o bezerro de ouro, né? Que depois de toda aquela coisa cansativa, os mandamentos éticos, mandamentos religiosos, mandamentos morais, e aí Moisés fica 40 dias no monte e não retorna. Aí o Arão, que estava perto de Moisés vendo tudo aquilo, fala, meu povo, derreta aí os ouros que vocês receberam do Egito, vamos ver o que vai fazer, vamos fazer com isso. Aí eles conseguiram um bezerro de ouro, que era uma coisa assim bem cananeia, né? Você vê que ser salvo não significa muita coisa do ponto de vista social. O pessoal saiu do Egito, ergueram o bezerro de ouro com tudo que eles ganharam dos egípcios, e aí Arão fala assim, eis aí, ó, o Deus que salvou vocês do Egito. Aí Moisés desce do monte, com as tábuas da lei na mão, tábuas de pedra, tem engraçado esse negócio, tábuas de pedra. E aí fala, Arão, o que você fez assim? Eu mandei o povo derreter o ouro e saiu isso aí. Né? E aquelas blasfêmias, porque do ponto de vista daquele povo, não adianta a gente falar que eles eram ignorantes, eles estavam tendo a presença de Deus ali, bem pertinho deles. Comendo maná todo dia, comendo codornizes caindo do céu, quando precisavam tomar banho, Deus fazia água jorrar da rocha para eles tomarem banho. Com todos os milagres, a gente vê tudo já no livro de Êxodo, e aí eles me fazem um bezerro de ouro, e a gente olha para eles e fica com raiva disso, e a gente é do mesmo jeito que eles. Né? Talvez por isso a passagem mesmo com a gente. Porque Deus nos dá vida, nos dá bênçãos, nos dá dons, nos dá talentos,
E a gente faz uma porcaria e meia com tudo que Deus nos deu. Né? E Deus não se faz de rogado, não, se é que se possa dizer isso acerca de Deus. Mas é aquele sentido, ele não está nem aí. Ai, eu derreti o ouro e saiu isso aí. Ai, e daí se saiu isso aí? Que nem saiu isso. A questão é, quem você é, o que eu fiz por vocês não tinham valor nenhum. Aliás, gente, para a gente ser igreja, a gente tem que reconhecer isso. Nós não temos valor nenhum. E isso não tem nada a ver com autoestima. Nós temos vergonha de admitir a nossa humanidade, né? Mas quem quer que se encontre com Jesus tem que ter essa certeza. Nós não temos valor nenhum. É até por isso que nós compreendemos a palavra dele. E aqui eu estou falando da nossa salvação, porque quem está, digamos, de fora daqui ou de fora desses grupos que entende a Deus por meio das Escrituras, entende que começa a se relacionar com Ele, não pode também ficar dizendo que os outros que não vieram por esse caminho não sejam salvos. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem muita gente boa e salva lá no Umbanda, no Candomblé, até no meio da magia, porque a salvação, o Novo Testamento vai dizer que ele é um mistério. Vocês que conheceram a Deus por este meio não precisam conhecê-lo pela magia, mas tem muita gente na magia que está conhecendo Jesus. Tem muita Wicca aí se relacionando com forças da natureza e estão falando mesmo com Deus. E por algum motivo que não nos cabe a nós, não nos cabe conhecer, o mesmo Deus que não se revelou a essas pessoas por estes meios, e esta é uma revelação de Deus, por isso eu não tenho que nenhuma pretensão de converter ninguém. Não, quem leu a Bíblia é de Deus, quem não leu não é isso. Esse que é o erro dos crentes. O Evangelho é: quem creu em um nome do Filho de Deus será salvo. Agora, como é que se crê nesse nome? Como é que se crê nesse nome? Só Ele é que sabe. E aí a pergunta dele não é saber como você está por dentro aí da salvação dos outros povos. A janela 10x40, que é os países muçulmanos lá na África, que nem é mais 10x40, já invadiram a Europa. Ou o que fazer com esses outros religiosos do Brasil. Não, a pergunta dele é: e você que recebeu de mim a capacidade de compreender as coisas desse jeito? Que jeito? Passando pela sua intelectualidade, tendo interesse em ler a Biblinha, mesmo sabendo que ela é toda cheia de manuseiros humanos, compreender pelo Espírito o que é humano e o que é eterno. E você? O que você está fazendo com isso? Essa é a única pergunta de Deus para nós. E aí a gente vê muito isso nesses capítulos 32 a 34 de Êxodo. Porque até Deus se mostra desanimado com esse povo que ele faz um milagre durante 40 anos. Ele falou assim: Moisés, eu vou acabar com todo mundo e eu vou começar um outro povo através de você. E Moisés fala: olha, Moisés, sendo sensível, né? Fala: olha, se o Senhor não salvar este povo todo, pode riscar meu nome do livro da vida também. Né? Que é quando Deus se revela para a gente num nível particular e a gente mostra para ele o que é que a gente absorveu dele. Moisés absorveu essa alegria, né? De falar assim: eu concordo com o Senhor, ninguém presta. Mas eu não preciso começar um outro povo através de mim, não. Porque ser humano, começando desse povo ou de mim, não vai prestar. A gente precisa da misericórdia do Senhor. Então eu estava dizendo, admitir que nós não somos nada não é baixa estima, né? Baixa autoestima. É a gente assumir que nós realmente nada somos e que tivemos a graça de Deus de compreender isso. Que é nele que a gente vai se aperfeiçoando. E no final, uma outra parte cansativa, que está dentro daquele bloco cansativo, são os capítulos 35 e 40, que ele volta de novo quando ele vai levantar o tabernáculo, porque na primeira parte eles vão construir o tabernáculo de maneira detalhada. Quem fez a fitinha de não sei do que, as vestes sacerdotais, as paredes e tal. E aí do 36 ao 40 vai se erguer o tabernáculo com os mesmos detalhes. Quem foi colocado antes do que, papapá. Mas o legal disso tudo é que quando você vai, eu estou falando isso que foi experiência pessoal que eu tive, quando você vai lendo isso com aquela disciplina, que você fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. Aí termina tudo muito bonito, porque depois que está tudo bem construidinho, o livro termina assim, triunfante, falando que a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
que as pessoas foram adorar ele, e o tabernáculo ficou todo esfumaçado, iluminado pela glória dele. E isso também é uma outra mensagem para a gente, porque nós não fomos chamados para construir tabernáculo, mas nós somos chamados para acatar a disciplina que o Senhor nos deu. Eu não sei qual é a disciplina que cada um tem aí, mas Deus nos deu disciplina. Por exemplo, nós como grupos teremos que passar por algumas disciplinas, fazer coisas que a gente não queria fazer, lidar com situações que a gente não queria lidar, viver situações que a gente não previa, mas que ela vale a pena por causa de um todo. Isso não é ditadura, não é nazismo, não é extrema-direita. Isso é você entender que pelo tesouro, Jesus contou essa parábola, né? Pelo tesouro vale você suportar todo o campo. Pelo tesouro que Deus te deu. E aí depois que você passa por toda essa disciplina, e aí que estamos falando de disciplina de Deus e não de disciplina feita por politicais humanos, aí você contempla a glória do Senhor. Isso vai acontecendo na história do Evangelho toda, né? Abraão teve uma disciplina no nível individual. Ele recebeu uma ordem estranha de Deus: me dá o teu filho, o teu único filho. E ele foi na disciplina. E quando ele cumpriu a disciplina inteira, o anjo brado do céu: Abraão, hoje eu sei que você paga todos os bens por mim, mas eu não estou querendo o filho sacrificado. Ele olha para o ladinho, tem lá um cordeiro engarranchado lá nos arames, ele sacrifica ao Senhor. Nós temos essa questão do tabernáculo, que é aquela disciplina do cotidiano, e ao mesmo tempo cheia de novidades. Deve ser muito doido você construir um templo cujas bases são de pedras preciosas. Você vai vendo, por exemplo, no livro seguinte, Levítico, que depois de toda uma disciplina que o povo teve, no finalzinho o pessoal já estava assim, meio cansado da atividade sacerdotal, eles foram acender um fogo estranho, aí pegou fogo no tabernáculo. Enfim, pela história do Evangelho todinho você vai aprendendo que a gente, né, se a gente cumpre a disciplina que o Senhor nos dá, e cada um vai sabendo o que é isso no nível individual, você vai ver na glória do Senhor. E se você também vacila, o rigor é do tamanho da consciência que você recebeu. Eu sei que falar dessas coisas é perigoso, porque fica parecendo que Deus é muito exigente, que Deus não compreende as nossas necessidades pessoais, o que não é verdade. Você vai ver isso em todos esses livros aqui, aparentemente rigorosos. Aliás, Deus, nesses livros todos, ele é muito mais interessante do que qualquer regrinha de Iude que você já ouviu falar. Né? Deus não faz você cair na pobreza porque você levou a areia do Rio Jordão na sexta-feira seguinte. Você não vê Deus fazendo isso. Mesmo nesses episódios que você fica embasbacado com a dureza do povo, Deus é misericordioso. Depois que Moisés quebra as tábuas da lei, Moisés faz o povo beber a água com um pozinho de tábua de lei, aí ele volta lá e Deus dá outras tábuas para ele. Porque Deus não é chato. Estou falando aqui da minha disciplina e não do rigor imbecil de Deus, porque Deus não tem nem rigor e nem é imbecil. Ele só está querendo te tirar da sua vontade ontológica de fugir dele. Porque a gente é disciplinado naquilo que a gente quer. Fizemos um concurso aí no começo do ano. Disciplinado? Meu menino fez 18 anos no meio do concurso e eu estava lá disciplinado, estudando, porque eu tinha um objetivo. Então, não é que Deus é rigoroso, é que Ele está mostrando para mim que eu é que sou desleixado. Porque Ele é misericordioso. Aliás, pensemos em cada um de nós aqui, onde é que a gente estaria se Deus fosse rigoroso como você pensa que Ele é. Já está todo mundo morto. Que é o Deus da religião, né? Já tinha desistido de todo mundo. Não, Ele é mansinho. Vem aqui, fala com um, dá uma dica, aí a pessoa ouve a voz de Deus, aí volta achando que a gente está inventando. Aí a pessoa ouve a voz de Deus e vai fazer teologia. Deus continua falando assim hoje. E Deus vai, calma, não quero mais que eu fale, não vou mais falar, está de boa. Prefere pregar sobre o tempo em que eu falei no planeta? Mas eu estou ressuscitado, eu quero falar. Se alguém quiser ouvir minha voz. Se não quiser também está de boa. O resto é ser humano. Estou dizendo isso para a gente não colocar nas costas de Deus a pilantragem que é só nossa. Né?
Então fica esse convite à leitura do livro de Êxodo com essas disciplinas aí, né? E aí voltemos rapidamente à leitura do texto que começamos a ler hoje. Diz assim, e aí, já falando sobre essa disciplina, né? Depois de tudo que Deus fez com o Faraó, e aí até os filmes retratam isso relativamente bem, a gente esquece que o Faraó poderia ser um parente de Moisés mesmo, né? Você imagina como que é isso? Você ficar conversando com seu irmão, que o povo escravo que dá riqueza para o império dele foi chamado por Deus para ir para o deserto. Aí depois disso tudo, as 9 pragas, você tem que considerar isso tudo para entender o rigor de Deus aqui. Aí Deus fala, Moisés, ele não vai ouvir. Não vai ouvir. E também tem uma outra coisa, é tudo misterioso. O coração do cara era ruim, ao mesmo tempo Deus tinha que passar uma mensagem para o Egito. Eu tenho certeza absoluta que naquele período ali, muitos egípcios foram salvos. E se esse povo aqui do Êxodo foi salvo, claro que os egípcios foram. Foram tão salvos que eles entenderam a mensagem. Já sabemos que o Deus de vocês não é brincadeira. Tiraram as joias, riquezas, o povo escravo saiu de Israel riquíssimo. Tadinho, né? Deus não era capitalista, eles nem puderam fazer negócios no deserto. Não tem isso, né? Crente capitalista não consegue confiar em Deus. Aí sai do Egito podre de rico e não pode fazer negócios. As riquezas das nações não são deles, né? Aí depois disso tudo Deus fala assim, não vai ter jeito. Eu vou ter que recolher, porque Deus não mata, tá? Deus é o autor da vida, ele recolhe. Vou ter que recolher todos os primogênitos. E olha, tem um sinalzinho que a disciplina do povo estava em jogo. Eles vão passar sangue de cordeiro ao redor dos umbrais das portas ou das janelas. E aí quando o meu anjo passar para recolher os primogênitos, porque a tragédia às vezes é a única ou a última mensagem de um povo que tem um coração duro, 2 milhões de pessoas, para pensar no mínimo que eram mais, 600 mil só homens de guerra. 2 milhões de pessoas, juntando mulheres, crianças e idosos, e aí aquelas casas com sangue ao redor. Teve gente que não deve ter seguido esse conselho não, porque isso é muito doido. Eu fico olhando essas histórias do Antigo Testamento, que era assim que elas deveriam ser analisadas, não para fazer campanha para enriquecer ninguém, e pensando até a gente, né, quando Deus quer se revelar, como que a gente teoriza para não ouvir a voz dele, assim, cala a boca, meu. Você deveria usar essa sua inteligência para crer mais no Senhor. Eu não preciso transformar isso em doutrina, até porque não se transformou em doutrina aqui. Teve o culto da casa ensanguentada depois desse episódio? Não. Mas que um belo dia Deus chegou para o povo, olha, a gente vai morrer primeiro filho de todas as famílias. Mas a casa que tiver com sanguinho na porta, na janela, eu vou passar longe. Aí, essa medida drástica, Deus vai e fala assim, 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Claro que esse é um livro escrito. E o fato dele ser palavra de Deus e de conter nele a verdade não quer dizer que os detalhes estejam aqui, né? Mas possivelmente egípcios que entenderam essa mensagem devem ter passado sangue nos umbrais das portas, e hebreus que entenderam essa mensagem achavam Moisés muito doido, porque sempre tem a oposição, sempre tem, ela não está mostrada no livro, mas ela sempre existiu. Tanto é verdade que na hora que o povo vai fazer a travessia, egípcios vão no meio deles e atravessaram. Né? E algum hebreu mais intelectualizado ter ficado lá com a corte. Só que o livro não está interessado em te contar essas histórias, mas é importante a gente saber delas aqui, porque as coisas não são tão exatas como elas chegam aos nossos olhos. Mas tem 2 questões aqui que eu queria tentar analisar rapidamente com vocês nesse trecho. Primeiro é isso, que quando o texto fala sobre Deus matar primogênitos,
tem prazer em matar primogênito, você tem que ler o livro todo para você entender isso, que até você lendo o texto compreende que a linguagem que as pessoas iam entender era só a linguagem da tragédia, e Deus me livre de que qualquer um de nós precise entender a linguagem da tragédia para abraçar uma causa que o Senhor nos dá. Isso não é para despertar medo em ninguém, mas se a gente receber uma coisa clara, informações precisas, instruções claras, eu vou dizer o quê? Eu quero entender a linguagem da tragédia? Pelo amor de Deus, né? Então, tem uma coisa curiosa aí, né? Por que o sangue? Porque o Êxodo, que vai falar sobre o culto a Deus, ele já começa com essa questão do sangue, né? Que o Êxodo, ou no hebraico lá, a Páscoa, que é a passagem, já começa aí com a marca do sangue. E a gente criou essa coisa religiosa do sangue, né? Do sem derramamento de sangue não há remissão. E não é que Deus é sanguinário, mas é que desde que a terra se tornou maldita, e isso é ainda assim hoje, porque a gente não derrama sangue, sempre pensa. Que a imagem feia do Evangelho é sangue na porta da casa. Agora, enquanto você está aqui assistindo o culto hoje, em vários matadouros do Brasil estão sendo derramados no oceano bilhões e bilhões de litros de sangue. A única diferença é isso, que não está na porta da casa de ninguém. Está indo para o oceano, desgraçando a vida do planeta. E lá eram bichos sendo criados para poderem serem mortos no seu devido tempo. Aqui são bichos sendo forçados a criar para serem mortos, porque quando não é a vaca que está morrendo, são milhares de filhotes, bezerros machos que estão sendo mortos com tiro na cabeça, com marretada, porque é macho não tem utilidade comercial. E aí você vai ver aquele rio de sangue assim, o dia todo, a noite toda, sem parar. Então o sangue está sendo derramado. É importante a gente entender isso, porque é Deus, na sua graça infinita, te dizendo não que Ele gosta de sangue, mas é assim, que a humanidade amaldiçoada como está, atraiu para si essa maldição de depender de sangue. Que eu estou dizendo, neste momento, no mundo inteiro, sangue está sendo derramado. Não só de seres humanos, mas de tudo quanto é ser inocente. E aí, naquela sangueira derramada, Deus só pega uma coisa que está ali, isso aqui que vai passar no umbral das portas de vocês é nada perto do que acontece no planeta o dia inteiro, o tempo todo. Por vários outros motivos, incluindo os de culto. A gente fica aqui no Brasil com medo da religião afro, que sacrifica animais ao relento. O cara faz isso uma vez por semana, uma vez por mês, quando a bênção que ele está pedindo é conseguida. E nós cristãos, né, pega as festas cristãs. Na festa junina, feijoada junto lá com... Né? No Natal é sangue de peru, de porco, de tudo que é porcaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica assustado com sangue nas escrituras, mas nós somos os grandes sanguinários. A gente não vê sangue, a gente consome isso o tempo todo. E aí não é que Deus pensa que sem derramamento de sangue não há remissão. É que na religião aqui, dessa época, e até na nossa religião comercial hoje, sem derramamento de sangue não há remissão. As pessoas pensavam isso, né? Achavam que Deus estava virado, blaf, arrancava logo o pescoço do bicho, jogava o sangue dele na terra. Então, depois alguns povos começaram a achar isso esquisito, alguns egípcios não gostavam muito disso, depois alguns gregos achavam meio nojento aquele sacrifício de judeu. Mas eles se consideravam os santos da terra porque eles derramavam sangue. E aí, para resolver esse problema psicológico humano, é que vem a figura do cordeiro, né? Olha, gente, o cordeiro, vocês ficam sacrificando ele, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Quem entende isso já nem acha mais graça em derramamento de sangue. Vai dizer o Salmo 50. Quem falou que eu pedi sangue de boi, de cabra, de ovelhas para vocês? Os animais são meus, eu não preciso do sangue deles. Já no Antigo Testamento, Salmo 50. Os profetas falam, esse sangue que vocês me trazem, eu tenho nojo disso, eu estou farto de sangue, de tudo quanto é animal. Quem gosta de sangue são vocês. Aí você tem esse mistério entre a mensagem divina, que vem banhada de sangue, e a percepção humana, que gosta de sangue. Qual é o noticiário que faz sucesso no Brasil, para não falar dos outros países? Sangue.
Por que o exército invade favela, um traficante escondido no Leblon, lá, ó, rindo da favela? Vocês não acham que o traficante está escondido em Acaí, no Morro Santa Marta? Ele está do outro lado. Então, se é para invadir alguma cidade, vamos invadir das favelas ao Mangabeiras. Né? O nosso exímio traficante por excelência deve sair candidato ao Senado. Mas a gente gosta de sangue, então na favela dá para derramar sangue. A gente não vive lá, mas você vai ver os meninos para a escola com o corpo morto, tudo cheio de sangue esparramado. Então, é Deus falando pelo meio do que a humanidade gosta, que é sangue, e a humanidade gostando de sangue. E, independente disso, ele está dizendo que isso tudo, gente, que não é resolvido na história da humanidade, porque a humanidade gosta de sangue. O Brasil é um país que não tem guerra, mas é um país que mata mais do que a crise lá de Alepo por dia. Gosta de sangue. Gosta de sangue, tanto que vai eleger um sanguinário para a presidência da República. Resolve tudo na bala! Vai eleger. Cristãos vão eleger esse cara. Com Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Com os apóstolos dizendo: o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aí, no meio dessa história toda, eu chego para esse povo e falo: vocês vão ser protegidos pelo sangue, até que vocês aprendam coisas superiores a isso aqui. Né? Neste contexto é evangelho, porque imagina os egípcios: gente, esse povo é doido, estão botando sangue na casa, todo mundo matando o cordeiro e botando sangue. Que era uma matança ainda mais gentil do que as nossas, né? Como é que a gente faz hoje? Você bota um bichinho cheio de ponta no focinho do bezerro, aí ele vai tentar mamar na mãe, ele belisca o peito da mãe com aqueles espinhos, aí a mãe afasta, aí fica um sem entender o que está acontecendo com o outro. Na época não tinha isso não. Por que matar cordeiro? Porque o cordeiro é um bebezinho que não precisava de ter uma história de vida. Já um animal adulto matava-se em situações muito específicas. Porque na cadeia alimentar, os filhotes, aliás, até por isso que eles produzem muitos filhotes, porque os filhotes foram feitos para ser alimento mesmo. Você pega aquelas tartarugas, né? Já viu? A desova. Aí você vê tanto de tartaruga, a maioria é para ser comida mesmo. São filhotinhos. Isso faz a gente pensar numa discussão que está em voga no Brasil, né, que a gente tem tanta dó, não é nem de filhotinhos, a gente tem dó de células organizadas. E não tem nenhuma compaixão de mulheres adultas com história, com outros filhos, etc. E a estatística mostra como que isso realmente é misógino, né? Porque a pessoa fala: agora vamos ficar liberando as mulheres para dar vontade. Aí quando você vai pegar as estatísticas, a maioria das mulheres que precisaram abortar são mães de família, têm renda estável, trabalham, elas não estavam manifestas à noite dando, como as pessoas querem acreditar. Né? Só estou fazendo um contraponto aqui para a gente pensar que por que o sangue de um cordeiro naquela situação? Para lembrar isso. O prejuízo era menor, digamos assim. Né? Já que vocês gostam de sangue, vão pelo prejuízo menor. É o Evangelho conversando com as nossas sujeiras humanas. E a religião vai e santifica isso. Deus fala: não, isso é só eu falando a linguagem de vocês por um tempo, que vocês são crianças ainda. Vocês vão crescer. Aí eles chegaram a hora de crescer, que cordeiro, o quê? Eu quero continuar matando o cordeiro mesmo, quero ver sangue caindo. Imagina aquele cara que, além de ser sacerdote, tinha um tesão por sangue jorrando. Como as pessoas das Forças Armadas no Brasil são Forças Armadas que querem meter bala em todo mundo. Né? Como pessoas, não todas as pessoas, né? Diga-se de passagem. Mas aí, apesar dessa parábola contradizer a propaganda, porque era feia a imagem, e o cheiro também deveria ser maravilhoso. Imagina o cheiro de sangue velho nas janelas das nossas casas. Né? A mensagem aí é uma só. É porque pegando essa figura do sangue inocente, daí que vem a nossa expressão sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus tem poder. Né? Quando eu era criança, eu ficava meio assim, com aquelas musiquinhas falando que o sangue de Jesus me lavava. Eu ficava pensando: como assim que alguém pode ficar limpo com sangue? Mas são essas metáforas para dizer o seguinte: que Deus, condescendendo com a nossa linguagem humana e por vezes até criminosa, Ele nos salva pelo sangue, Ele nos preserva pelo sangue, nos protege pelo sangue,
E ele nos ensina a ter acesso a ele através do sangue, que foi isso que ele fez com esse povo. Porque a gente divide Deus em 3 situações, costuma ficar só em uma delas, né? A gente acha que Deus, ele é o nosso Salvador. Ele vai dizer, não só salvei. Realmente, se o poder foi morto antes da fundação do mundo, o mundo inteiro já está salvo pelo sangue do Cordeiro, em princípio. Mas ele vai dizer, tem gente que salva, né? Nós vemos isso muito com o que acontece com os cachorros, né? São tirados da rua e são colocados em casa. Aí são colocados em casa e são presos numa corrente, de um por um. Aí eu fico assim, puxa, qualquer cachorro livre com pereba está melhor do que esse cachorro que foi salvo da rua. Tem gente que acha que Deus é assim, Deus me salvou. Mas Deus não só salva, Ele ampara. Ele faz igual eu faço com a nossa branca aqui. Ele passeia com você, Ele quer conversar com você, Ele quer entrosamento com você. Ele é melhor do que eu como um pai, totalmente imperfeito. Deus não. Ele não só salva a gente, Ele conversa com a gente. E é pelo sangue em que sentido? Você tem que entender que não só a história humana é banhada de sangue, mas o Evangelho foi. Por que eu estou no Evangelho? Porque ele se rasgou todinho por mim, jorrando todo o seu sangue até sair água, né? Só tinha agora o material de defesa, porque já não tinha mais sangue para sair. E ele também nos ensina a ter acesso a ele por meio do sangue. O que é por meio do sangue? É essa mistura de Deus falando a nossa linguagem e a gente sendo a gente diante de Deus. Você sendo você diante de Deus, o que é? Olha, se por um lado Deus fala a minha linguagem, por outro lado eu sou humano. Como é que eu vou ter acesso a Deus por meio do sangue, na prática? É isso mesmo que eu falei no começo. Você vai ter que ler as Escrituras. Você já está numa cultura que você já amanhece com um monte de coisa para você fazer. Você vai ter que separar um horário para você buscar a Deus. Até que você consiga transformar isso em existencialidade, né? Essa é uma crise pessoal que eu tenho, talvez por questões de personalidade, temperamentais. Eu fico assim, puxa, a gente está aqui se festejando, a gente poderia transformar esse festejo numa oração, mas você está num lugar que se você transformar isso numa oração, você é um cara chato. Eu fico, meu Deus, o que é em mim que eu não consegui passar para quem está perto de mim, que nesse momento de gargalhada também vale uma oração, até para a gargalhada ficar mais gostosa ainda. Que é isso que é Deus conduzindo-nos pelo sangue do seu Filho. Né? Então, aquele episódio que a gente leu em Êxodo 12, versículo 12, mostra isso. Que eles tiveram a vida deles protegida pelo sangue, por causa desse sangue eles continuaram sendo cuidados por Deus no deserto, e por causa desse sangue também, eles tinham um caminho para acessar a Deus. Que não é a religião, o caminho para a gente acessar a Deus é nos relacionarmos com Jesus. Mas quando a gente se relaciona com Jesus, a gente vai vendo como que Jesus, sendo um ser humano, ele dialogou o tempo todo com a cultura dele. Dialogar não é você ser absorvido pela cultura, mas também dialogar não é você abominar a sua cultura. Dialogar é você ficar naquele meio caminho ali. Gente, eu sou um ser humano que me relaciona com Deus, tenho uma vida pessoal e tenho uma vida social. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazer essa ligação. Porque de fato o caminho é Jesus. Então é nos relacionando com Ele que a gente vai descobrindo o nosso caminho nele, que é o caminho. Ele tem um caminho para cada um. Neste caminho longo que é Ele, né? Neste caminho eterno. Enfim, queria fazer essa meditação em Êxodo para te estimular a ler esse livro com esse olhar. Porque quando você entende isso, que a figura do sangue é porque o ser humano gosta disso, e ao mesmo tempo Deus, através deste meio, vai nos santificando. O que é nos santificando? É fazendo você estranhar isso. Eu já nem acho graça mais de ficar cantando sobre sangue de Jesus. Porque, para finalizar aqui, isso é um problema psicológico muito sério do cristão. As pessoas cristãs, elas
param no fetiche, né? Sangue de Cristo, virou até provérbio de novela, né? Porque é engraçado, isso é patético. Você não vê apóstolo clamando sangue de Cristo. Isso é um fetiche, porque a gente gosta de sangue. A gente coloca o de Cristo para disfarçar. Né? Sangue de Cristo é uma coisa de abracadabra. Sangue do Cordeiro é uma coisa de apapequetê. Né? Como misericórdia está sendo a mesma coisa de sai fora. Então, quando você vai se relacionando com Jesus, a figura do sangue some e você começa a encontrar mesmo é vida e não sangue. Porque sangue fora é morte. Você vai reconhecendo que a morte de Jesus não foi para você ficar impressionado com o sangue dele. A morte de Jesus foi para você entender que, se de um lado ele como Deus se deixou matar pelos seres humanos, por outro lado ele só morreu porque o ser humano gosta do sangue. Aí de novo, o mistério eterno do Evangelho. Quando eu reconheço que o ser humano gosta de sangue, eu passo a me estranhar e passo a lutar pela vida. Quando a gente começa a ler tudo na vida, incluindo as Escrituras, com esse olhar, você começa a dizer, que legal, ó. Preciso fazer o culto do sangue do Cordeiro. Eu preciso fazer o culto da mansidão do Cordeiro, da alegria do Cordeiro, da novidade de vida que é um Cordeiro, da coisa nova que um Cordeiro significa, da pureza do Cordeiro. O sangue foi necessário ali, é um evento passageiro, por isso que chama Páscoa. Passa tanto o povo quanto o evento.